Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo da nossa série de mensagens baseada no livro Dedicados a Jesus. É uma publicação da BV Books, um livro para nos ajudar no discipulado. São 52 lições, uma por semana, toda quarta-feira nós estamos aqui. E hoje é a lição de número 16. Se você não assistiu as 15 primeiras lições, tem uma playlist na descrição para você estar acessando e conhecendo cada vez mais Jesus por intermédio de cada uma das lições. A lição de hoje é intitulada Explorando a Bíblia. Como posso lê-la e estudá-la? João 8, 31 e 32 é o texto da nossa lição de hoje. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu comparo o estudo da Bíblia como abrir um baú de tesouros cheio de ouro. Quanto mais você se aprofunda, mais valiosa ela se torna para você. A melhor maneira de pensar na Bíblia não é como um texto religioso, recheado de regras, proibições, impedimentos, mas como uma comunicação amorosa de Deus para nós. Ao abrir a Bíblia todos os dias, eu quero te dar algumas dicas bem eficazes para que você possa deixar com que essa palavra toque ainda mais ao seu coração. Vale ressaltar que todo cristão precisa ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. É como alimentar-se. Ninguém fica um dia inteiro sem comer, a não ser que esteja de jejum. Mas no caso da Bíblia, você precisa alimentar dela todos os dias. Quando você não come, não se alimenta da Bíblia, você acaba adentrando a uma fome espiritual que pode te levar a uma desnutrição espiritual e até a morte. Então, não seja negligente com a leitura da palavra. Bom, algumas dicas são bem eficazes para você explorar e ler a Bíblia de uma maneira profunda e ao mesmo tempo correta. Em primeiro lugar, comece com uma oração. Peça ao Senhor que abra o seu coração antes de ler as Escrituras, para que você possa ter um discernimento ideal para que a Bíblia venha e fale com você. O salmista diz lá em Salmo 119, 18, abre tu os meus olhos para contemplar as coisas maravilhosas da tua lei. Ou seja, como um bom professor, o Espírito Santo te ajudará a compreender todos os ensinamentos presentes nas Escrituras. Sabe que muitas das vezes a gente lê a Bíblia e não entende? Porque a gente não ora. A gente não pede discernimento e não pede ao Espírito Santo que venha trazer luz daquela passagem para a gente poder compreender os ensinamentos dela. Então, por isso, antes de ler as Escrituras, faça uma oração. Peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais e prepare o seu coração para você compreender e entender os ensinamentos da palavra. Em segundo lugar, seja um bom observador. Independentemente do livro que você esteja lendo, aproxime-se da Bíblia com uma curiosidade e também de coração aberto. Investigue a respeito de personagens, lugares e procure saber a proposta daquela passagem. E aí eu te dou uma dica, e é a dica que o nosso canal sempre dá. Você pode pesquisar vários vídeos aqui do nosso canal, onde a gente dá sugestões de literatura, livros de apoio para você estudar a Bíblia e ter outros livros de apoio para agregar conhecimento. Então estude usando outros materiais para que esses materiais sirvam de apoio para te ajudar a compreender. Talvez uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, enfim. Tudo isso são ferramentas para você entender e conhecer ainda mais as Escrituras. 3. Interprete o contexto. A Bíblia pode ser mal utilizada se pegarmos palavras ou versículos aleatórios. Muitas pessoas têm fundamentado doutrinas que não têm respaldo nas Escrituras porque pegam textos sem contexto. Então, por exemplo, você pega um texto da Bíblia, quando você vai ler ali uma passagem, você não pode ler apenas um versículo isolado, você tem que pegar o contexto que esse versículo está inserido. É o que muitas das vezes as pessoas têm feito hoje, né? Pregado coisas fora de contexto, julgado as pessoas por frases fora de contexto, e a Bíblia é a mesma coisa. Para a mensagem fazer diferença na sua vida, leia cada versículo dentro do seu contexto como um todo. Lembrando que cada versículo está inserido num capítulo,
que está inserido num livro, que foi escrito com uma proposta para um público-alvo específico. Então esse contexto é de fundamental importância para nós termos um entendimento mais profundo e verdadeiro. Para de fato essa palavra te libertar, essa palavra te levar a entender o propósito do Senhor para a sua vida, você precisa ler cada versículo dentro do seu contexto, entendendo qual é o público-alvo, entendendo a proposta do livro, entendendo o objetivo do autor daquele livro que você está lendo a Bíblia, enfim. Tudo isso é muito importante para você amadurecer e crescer em Jesus e também na graça e no conhecimento da verdade. E aí eu quero concluir dizendo que você não precisa ser um pastor para se aprofundar e aproveitar plenamente da palavra de Deus. Quando você olhar para as Escrituras, tenha ela de fato como um pão fresco e saboroso. As Escrituras podem saciar a sua fome e te alimentar plenamente. Mas somente aqueles que se aprofundam na palavra podem ter uma vida equilibrada com base nos ensinamentos. E também há uma responsabilidade. O pão fresco está disponível a nós. Agora nós precisamos alimentar desse pão fresco. Alimente-se todo dia da palavra. Não seja negligente, não seja um cristão preguiçoso que não lê as Escrituras. Leia a Bíblia, mas acima de tudo, viva essa verdade em todo o seu proceder. Que sejamos fiéis ao Senhor em cada detalhe das nossas vidas. Posso orar por você? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento de palavra. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos. Deus, que cada um dos meus irmãos aqui presentes, assistindo esse vídeo, possam de fato amar as Escrituras. Que eles possam ler não apenas como um livro qualquer, mas como um manual de regra, fé e prática, que tem um poder suficiente para nos transformar e para nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a viver essa verdade. Ajude-nos a conhecer essa verdade, mas não só conhecer, vivê-la, a fim de que todos os dias possamos estar cada vez mais parecidos com o Senhor. Se nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.